Como sempre o faço, saúdo os eminentes colegas Gardênia Carmelo Prado, Francisco Alves Júnior, Edson Ulisses de Melo, Fábio Cordeiro de Lima, José Dantas de Santana e doutora Edenise Maria de Barros Figueiredo, que hoje participa novamente do plenário do Tribunal Regional Eleitoral, na qualidade de jurista, membro titular, após ter reassumido o exercício das suas funções na tarde de ontem. Doutora Denise, além dos cumprimentos de ontem, eu renovo os votos de boas-vindas e que a senhora venha realmente colaborar com essa corte, viu? Muito obrigada. Eu saúdo, como sempre eu faço, com o mesmo carinho e atenção, a eminente procuradora regional, doutora Eunice Dantas de Carvalho. Saúdo os senhores advogados, saúdo os serventuários do Tribunal Regional Eleitoral, desejando-lhes uma proveitosa sessão. Senhores julgadores, eu coloco inicialmente em discussão a ata da sessão anterior. Em discussão, unanimidade de votos, aprovada a ata da 100ª sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral, realizada no dia 25 de outubro do corrente ano. Eu gostaria de comunicar de logo à Corte que, em função da evolução tecnológica do nosso tribunal, que continua sempre se aprimorando para oferecer melhores serviços, não só ao jurisdicionado, como a todos nós, a partir de agora, a ata da sessão anterior está disponibilizada para os senhores, exatamente no nosso sistema informatizado. Quer dizer, o que significa o quê? Que os meus colegas poderão ler antecipadamente a ata da sessão anterior, poderão, evidentemente, se houver alguma necessidade, oferecer sugestões, e isso poderá ser feito através do aplicativo do iPleno. Exatamente, no aplicativo tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no 8º tem visualizar a ata anterior, não é? Então, todos já podem olhar antes, podem olhar, né? Não ficam somente só na aprovação pura e simples. Então, nós temos aqui no iPleno, nós temos como chama? Essa funcionalidade, né? Que é intitulada Visualizar a ata anterior. Então, já aprovada a ata da sessão anterior, eu comunico aos senhores que nós vamos ter hoje, são 5 recursos eleitorais. Eu anuncio o primeiro julgamento, é um pedido de preferência, feita pelo doutor Márcio Conrado, relatoria do desembargador Edson Ulisses. Não haverá sustentação oral, porque se trata de embargos de declaração em recurso eleitoral, e esses embargos compõem o bloco número 1 da nossa sessão de hoje. Eu anuncio o julgamento dos embargos de declaração no recurso eleitoral número 6938/2016, origem Aracaju, relatoria do eminente desembargador Edson Ulisses de Melo, embargante Volney Leite Alves e embargada coligação à Força das Novas Ideias, PT, PMDB, PMN, PSB, PSD, PCdoB, PROS. E também anuncio o julgamento dos embargos de declaração no recurso eleitoral número 7023/2016, origem Aracaju, relatoria do desembargador Edson Ulisses de Melo, embargante Teotônio Narciso da Cruz Neto, embargada a coligação à Força das Novas Ideias,
PT, PMDB, PMN, PSB, PSD, PCdoB e PROS. Também consta como embargado o Ministério Público Eleitoral. No primeiro, o embargante é Volney Leite Alves e o segundo, o embargante é Teotônio Narciso da Cruz Neto. Excelência, tem os autos e a palavra. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Cumprimento a corte. Na pessoa de Vossa Excelência, destaco a saudação à eminente representante do Ministério Público Eleitoral. Senhor presidente, antes de adentrar a parte do meu voto, eu gostaria de dirigir algumas palavras à nossa recém-chegada, mas já muito conhecida, a doutora Denise. Porque ontem, pelo figurino da casa, pelo ritual, pela ritualística da casa, somente o doutor Santana teve a felicidade de cumprimentar a doutora. Então, dirigirei algumas palavras à doutora Denise. Primeiramente, dizer que a senhora era dia muito esperada. Portanto, seja bem-vinda ao Igreja TRE, corte que a senhora bem conhece, já conhece os meandros da sua legislação, da eficiente assessoria e do clima que sempre existiu nesta casa, um clima de compreensão, de amizade, de companheirismo. Acredito que a senhora reiterará neste ambiente a sua atuação que outrora praticara, né? Os seus conhecimentos de advocacia, os seus conhecimentos de atuação, inclusive no Banco do Brasil como chefe da assessoria jurídica, considerando que o Banco do Brasil, em todas as suas áreas, constitui uma escola preparatória dos grandes técnicos que existem nesse país e muitas vezes são levados a prestar serviços a governos dos seus cargos mais elevados. Então, não tenho dúvida que a senhora aqui fará esse trabalho, nos enriquecendo com sua experiência, com seu conhecimento, que esse tribunal está de parabéns pelo seu retorno e nós ficamos muito felizes com a sua volta. Obrigada. Lhe desejo sucesso. Senhor presidente, na matéria, é uma matéria simples, embargo de declaração. Eu acredito que com a ementa nós colocaremos de forma clara o necessário para o julgamento do caso. Também cumprimento os ilustres advogados que se postam ali na plateia. Tenham uma boa tarde. Então, digo nos embargos o seguinte, senhores. Embargo de declaração, recurso eleitoral, eleições de 2016. Registro de candidatura, cargo, prefeito. Deferimento do registro no primeiro grau. Interposição de recurso eleitoral, inelegibilidade, a linha G, inciso 1. Artigo 1º da Lei Complementar 6490. Recurso conhecido e provido. A oposição de aclaratórios, meio recursal impróprio, rediscussão da matéria já decidida, inauguração de tese não apresentada anteriormente, embargo de declaração conhecidos e rejeitados. Resta assente na jurisprudência de que os embargos de declaração não são instrumento próprio para rediscutir matéria já decidida e tampouco para manejar teses novas não apresentadas anteriormente. Os aclaratórios trazidos a julgamento
refere à existência de omissão no Acordo 460/2016, que não teria tratado da prescrição da sanção de inelegibilidade imputada ao insurgente, em razão da rejeição de contas pelo TCE Sergipe. Como também equívoco material, pois não teria decidido a Corte de Contas acerca de uso indevido de recursos do Fundef. A prescrição da inelegibilidade não foi suscitada pelo insurgente em nenhum momento processual e não pode ser apresentada por meio de aclaratórios. Não obstante, não se consubstancia conforme demonstrado no voto, visto somente ocorrer no ano de 2021. Em caso, o uso do Fundef para pagamento de cargos em comissão, conforme relatado pelos auditores, não resta discutido na decisão do TCE Sergipe, reproduzida no voto desta relatoria, e foi um dos argumentos que demonstrou a existência de vícios insanáveis na gestão do embargante. Apesar da omissão quanto à utilização indevida dos recursos federais, a decisão do TCE manteve a condenação do embargante para aquisição de gêneros alimentícios com fracionamento de despesa no intuito de fraudar modalidades licitatórias. Ambas são irregularidades insanáveis que causam prejuízo ao erário e atentam contra os princípios constitucionais, geram a sanção de inelegibilidade consoante decidiu este egrégio Tribunal Eleitoral por meio do Acordo 460/2016, ora fustigado. Presentes como estão irregularidades insanáveis, conduta dolosa e prejuízo ao erário. Resta configurada a improbidade administrativa ensejadora da inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, alínea G da Lei Complementar 64/90. Portanto, senhores, embargo de declaração conhecidos e improvidos. Esse é o primeiro, senhor presidente. Tem similitude com o outro, esse aqui é o de Volney, mas apenas o outro é mais abrangente. É o primeiro, são os primeiros embargos. O outro é apenas mais abrangente, mas o raciocínio, a sequência de análise é a mesma. Portanto, apenas farei a leitura da ementa, que a solução fica bem posta. Embargo de declaração, recurso eleitoral, eleições de 2016, registro de candidatura a cargo de vice-prefeito, deferimento do registro no primeiro grau, interposição de recurso eleitoral, inelegibilidade, a linha G, inciso 1, artigo 1º, Lei Complementar 64/90, recurso conhecido e provido, oposição de embargos declaratórios em face do acordo TRE 460/2016, rediscussão de matéria decidida, inovação de tese recursal, meio impróprio, improvimento. E aqui eu vou fazer o desdobramento da cabeça da ementa. Resta assente na jurisprudência que os embargos de declaração não são instrumento próprio para rediscutir matéria já decidida e tampouco para manejar teses novas não apresentadas anteriormente. Por meio dos aclaratórios, o embargante suscitou a prescrição da sanção da inelegibilidade combinada em razão de contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas da União, tese não levantada em nenhum momento processual anterior e impossível de ser acolhida por meio de embargo de declaração. Esta Corte Eleitoral tem decidido reiteradamente que as contas de gestão dos prefeitos julgadas irregularmente pelo Tribunal de Contas da União levam à inelegibilidade, quando tratasse de desvio de recursos oriundos de convênios firmados com a União e fraudes à licitação. Em caso, o TCU julgou irregulares as contas do embargante em 4 processos escoimados em malversação de recursos públicos, omissão de prestação de contas, de convênios, além de fracionamento de despesa fraudando modalidade licitatória. As irregularidades são insanáveis, dolosas e causadoras do prejuízo ao erário, atentando contra a probidade administrativa,
e desrespeito a normas infraconstitucionais e princípios constitucionais, não podendo ser rediscutidas em sede de aclaratórios. Presentes como estão irregularidades insanáveis, conduta dolosa e prejuízo ao erário. Resta configurada a improbidade administrativa ensejadora da inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha G da Lei Complementar 6490, consoante decidido por meio do Acordo TRE 460, 2016, combatido. Embargo de declaração conhecido e desimprovido, senhor presidente. Senhores jogadores, em discussão o voto do eminente relator. Presidente, não, excelência. doutor Edson, o que me chamou a atenção é que nós sabemos da via estreita dos embargos de declaração, porém, quando se trata de prescrição, eu entendo que se o julgador não se pronunciou sobre isso no julgado, configura uma omissão para todos os efeitos. Só nesse sentido aí, que o senhor também me parece até que analisou e teria concluído que teria ocorrido a prescrição, não teria ocorrido a prescrição, aliás. Não teria. Aqui eu abordo no voto que, ainda que essa matéria tivesse sido objeto do processo, né, ele estaria vencido porque não ocorreu a prescrição. Entendeu? O voto de Vossa Excelência é um voto bem interessante. Inclusive sobre o aspecto de prescrição. Vossa Excelência abordou isso, né? Eu abordei aqui que, ainda que tivesse... E Vossa Excelência demonstra no seu voto isso, que não há prescrição. É isso que eu faço. Porque não... Por isso que eu estou problema de contagem de prazo, né? Essa matéria já foi suscitada. Já foi suscitada essa matéria. Não, a verdade está sendo suscitada agora, está sendo inaugurada. Não foi suscitada. Mas está sendo inaugurada agora. Como seria matéria de ordem pública, a produção seria possível analisar. É uma questão que de ofício. Né? Por isso que eu estou analisando e dizendo que não seria hipótese. Ainda que eu alegada fosse, não estaria prescrito. Presidente, eu posso pedir vista desses autos para levar esse trabalho para casa para eu começar a aprender mais coisas? Muito satisfeito pela análise, doutor. Eu abordo no voto, doutor, o senhor já pediu vista, mas só para dar o roteiro aqui. No meu voto, eu coloco o ponto que é atacado e digo que houve uma prorrogação com o recurso que até que eu falo no primeiro, que seria em 2021, né? Se houvesse prescrição, seria em 2021, porque o recurso que foi interposto suspendeu a prescrição, e aí o prazo não estaria atingido nesse momento agora. Nesse sentido, repiso fácil a observação da inexistência de omissão do acordo, visto que a questão da pressão não ter sido suscitada anteriormente, como se fosse levada em conta tal matéria a inocorrência do prazo prescricional da sanção de inelegibilidade resta clara. Não obstante ter suscitado matéria nova, embargo de declaração, o embargante apela para equívoco material do acordo guerreado, haja vista não constar da decisão sanção acerca do gasto indevido pelo Fundeb. Mas aí, mais na frente, eu digo aqui. Trago jurisprudência aqui sobre o assunto. Ocorre, conforme demonstrou o parquê, que o insurgente adentrou com recursos de reconsideração, viu, doutor? Recurso de reconsideração julgado consoante acordo do TC
0112, na data de 18 de dezembro de 2013. Portanto, sabido que o recurso de reconsideração, de acordo com o regimento de contas da Corte Sergipana de Contas, tem efeito suspensivo. A ocorrência de prescritibilidade fase o trânsito em julgado deste acórdão se dará depois de 18 de dezembro de 2021. Eu abordo aqui, apesar de não ser matéria a ser alvejada, mas eu trato do assunto. Em ambos tem a mesma arguição e eu trato em ambos a questão. Eu percebi que tem identidade entre os dois. Senhor? Pois não, então Vossa Excelência pede vista. Os outros juízes aguardam. Então, todos nós aguardamos. Vamos. Eu gostaria só de. Vamos aos votos, viu, doutor? Pois não. Doutor José Dantas, eu sei que Vossa Excelência é um juiz bastante experimentado, advogado. Eu só gostaria de lembrar que nós temos hoje uma orientação do CNJ, não é orientação, é determinação do CNJ, de que processo com vista dos autos são 10 dias e, no máximo, mais de 10 dias com pedido de prorrogação. Então, dentro de 10 dias, ele deverá retornar à corte, ou, se Vossa Excelência pedir prorrogação à presidência, decidirá isso, prorrogará, e ultrapassados 20 dias, obrigatoriamente, ele retornará. Okay. Se não fosse o expediente da semana que vem, eu já poderia trazer na semana que vem. Não, eu sei que Vossa Excelência... Aliás, eu gostaria de, em adendo à informação de Vossa Excelência, dizer que o TSE teve pedido alguns processos, até estranho, mas tem chegado assim mesmo, ofício, com determinados processos do Estado de Sergipe, e dizendo assim, quando tiver qualquer recurso, é comunicar. Então, eu estou sendo obrigado a comunicar ao TSE alguns processos específicos que estão, inclusive, para o TSE tem oficiado mesmo, pedindo informações sobre processos. Senhores, eu anuncio o julgamento da petição número 24805/2016, origem Aracaju, relatoria da eminente juíza Gardênia Carmelo Prado, requerente Clécius Ludovice Rodrigues. Assunto: prestação de contas, deputada estadual eleição 2014, contas declaradas não prestada, pedido de regularização. Excelência, tem os autos e a palavra. Boa tarde a todos. Saúdo a Corte na pessoa do presidente, saúdo a Procuradora Regional Eleitoral, os serventuários, os advogados. Uma saudação especial à doutora Denise. Eu já o fiz a saudação no privado, no particular, no dia de ontem. E ela pode confirmar, pode testemunhar minha torcida, né, minha felicidade antecipada pela posse dela, pelo retorno dela a essa casa. A primeira passagem dela eu ainda a acompanhei há alguns meses e foi assim, inesquecível, uma atuação inesquecível, tanto é que plantou em mim as raízes de uma amizade, né? Então, é do lugar dessa amizade que eu lhe falo e lhe saúdo. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-sucedida aqui, muito feliz. Mais um reforço do feminino trazendo, né, a sua suavidade própria, né? Seu bom senso, seu equilíbrio, sua